Oi, eu sou a Agda do Laboratório de Matemática e vou apresentar um tutorial para vocês sobre operações com frações numéricas. O que são frações numéricas? As frações numéricas tratam-se de representações matemáticas das partes de um todo, ou seja, da divisão de partes iguais, em que cada parte é a fração de um inteiro, utilizando-se apenas de números nesse caso. Aqui trago alguns exemplos: 2 quintos, menos 1 meio, 8 sétimos e menos 9 3 quintos. Observação importante: nós trabalharemos também posteriormente com as frações algébricas, as quais envolvem incógnitas. É importante saber identificar o numerador e denominador de todas. Por exemplo, no primeiro exemplo, o numerador é o número 2 e o denominador é o número 5. Como resolver, então, operações com frações numéricas? Trabalharemos com adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Na adição ou subtração, temos dois casos, o de denominadores iguais ou o de denominadores diferentes. No primeiro caso, vamos somar ou subtrair apenas os numeradores, mantendo os denominadores. No segundo caso, vamos encontrar frações equivalentes de acordo com o MMC, o mínimo múltiplo comum, ou seja, elas vão ter o mesmo denominador, e vamos somar ou subtrair normalmente como no primeiro caso. Vamos resolver, então, duas operações de adição e duas operações de subtração com as frações numéricas a seguir. Vamos começar com um exemplo A. 1 terço mais 5 terços. Vamos verificar os denominadores. Como podemos observar, os denominadores das duas frações numéricas são iguais, equivalendo a 3. Prosseguiremos, então, somando os numeradores. 1 terço mais 5 terços é igual a 1 mais 5 dividido sobre 3, que equivale a 6 terços, ou 2, simplificando. Ou seja, a soma de 1 terço e de 5 terços é igual a 2. No exercício B, prosseguiremos de forma semelhante. 3 quartos mais 2 quintos mais 2 meios. Verificando os denominadores, então. Descobrimos que os denominadores das três frações numéricas são diferentes, sendo 2, 4 e 5. Vamos calcular o MMC nesse caso, o mínimo múltiplo comum. Nós faremos isso fatorando 2, 4 e 5 em números primos simultaneamente. Logo descobrimos que o MMC é 2 vezes 2 vezes 5, ou seja, igual a 20. O terceiro passo é encontrar frações equivalentes em relação a esse MMC igual a 20 e somá-las. Eu apresentei de duas formas. Acompanhem do lado direito, então. O denominador será o 20, e este 20 dividirá cada denominador e multiplicará cada numerador de cada fração que nós trabalharemos. Então, o 20 como denominador vai dividir o 4, dando 5, multiplicando 3, surgirá o 15 aqui. Mais, agora na segunda fração, 20 dividido por 5 dará 4, vezes 2, 8. Na terceira, 20 dividido por 2 dará 10, vezes 2 dará 20. Formando, então, 15 mais 8 mais 20 sobre 20. Eu deixei de uma forma separada as frações equivalentes para vocês entenderem melhor que é o mesmo processo. Somando 15 mais 8 mais 20, encontraremos 43 sobre 20, que é equivalente a 2,15. Logo, a soma é igual a 43 vinteavos, ou 2,15. Passaremos para os exercícios C e D envolvendo subtração. O exemplo C, menos 4 sétimos menos 1 sétimo. Vamos verificar os denominadores. Os denominadores neste caso são iguais, sendo 7. Vamos prosseguir somando os numeradores neste caso. Logo, menos 4 sétimos menos 1 sétimo é igual a menos 4 menos 1 sobre 7, equivalendo a menos 5 sétimos.
que é o resultado nessa subtração. No caso D, 5/6 menos 2/3 menos 1/2. Encontraremos que os denominadores são diferentes, sendo 2, 3 e 6. Vamos calcular o MMC neste caso. Da mesma forma que fizemos no caso B. Encontraremos que o MMC vai ser igual a 2 vezes 3, ou seja, igual a 6. Vamos encontrar frações equivalentes. Eu deixei no lado esquerdo elas separadas para vocês conseguirem observar melhor, e vamos prestar atenção no lado direito agora. Vamos fazer da mesma forma que no exercício B também. O 6, que é o MMC, se tornará o denominador e vai dividir pelo denominador das frações, multiplicando pelo numerador de cada uma. Logo, 6 dividido por 6 igual a 1, vezes 5 igual a 5. Na segunda fração agora, 6 dividido por 3 é igual a 2 vezes o menos 2, menos 4. O 6 dividido sobre 2 dará 3, vezes o menos 1, menos 3. Logo, encontraremos 5 menos 4 mais 3, dividido por 6, que equivalerá a 4/6, simplificando 2/3, ou a dízima periódica 0,6. Prosseguiremos com a multiplicação ou divisão. No caso da multiplicação, vamos multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. No caso da divisão, vamos multiplicar da mesma forma que a multiplicação a primeira fração pelo inverso da segunda fração. Resolveremos mais uma vez 4 exemplos, 2 de multiplicação e 2 de divisão das frações numéricas apresentadas neste quadro. O primeiro exemplo, no lado esquerdo, 2/5 vezes 3/7. Vamos multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Logo, 2 vezes 3 dividido sobre 5 vezes 7, que equivale a 6 sobre 35avos. No segundo exemplo, 5 vezes 1/4 vezes 2/5. Nós sabemos que 5 equivale à fração 5 sobre 1. Logo, 5 vezes 1 vezes 2, dividido por 1 vezes 4 vezes 5, dará o resultado desta multiplicação. Encontraremos, então, 10/20, simplificando 1/2 ou 0,5. Agora passaremos para a divisão, onde multiplicaremos a primeira fração pelo inverso da segunda. No caso C aqui, 4 dividido por menos 6/7. Já sabemos que 4 equivale a 4 sobre 1. Logo, 4 sobre 1 dividido por menos 6/7 é igual a 4 sobre 1 vezes menos 7/6. Mantendo a primeira fração, multiplicando pelo inverso da segunda. Logo, é igual a 4 vezes menos 7 dividido sobre 1 vezes 6, equivalendo a menos 28/6, logo, menos 14/3, ou a dízima menos 4,6. O tutorial do exercício D. 3/6 dividido por 1/2 dividido por 3/4. Nós vamos resolver primeiro a expressão que se encontra dentro dos parênteses. Então, ficará igual a 3/6 vezes 2 sobre 1, já que invertemos a segunda fração. Isso equivalerá a 6/6, ou 1 sobre 1. E vamos dividi-la por 3/4. Logo, 1 dividido por 1 vezes 4/3, já invertendo essa segunda fração, é igual a 4/3, ou a dízima 1,3. No caso de potenciação ou radiciação. Para a potenciação, nós vamos aplicar o expoente ao numerador e ao denominador, mantendo-se a estrutura da fração. Na radiciação, vamos proceder da mesma forma, aplicando o radical ao numerador e também ao denominador, mantendo a estrutura da fração. Resolveremos 4 exemplos de potenciação.
com bases positivas e negativas, e expoentes ímpares ou pares. No primeiro exemplo, vamos aplicar o expoente ao numerador e ao denominador. Ou seja, menos 1/4 elevado a 2 equivalerá a mais 1 elevado a 2 dividido por 4 elevado a 2, já que quando a base é negativa e o expoente é par, o sinal é positivo. Isso equivale, então, a 1/16. No segundo exemplo, 3/7 elevado na 4. 3 elevado a 4 dividido por 7 elevado na 4. O resultado também é positivo, já que a base é positiva e o expoente é par. Isso equivale à fração irredutível 81/2401 avos. No exemplo C e D, menos 2/3 elevado na 3. Por conta da base ser negativa e o expoente ímpar, o resultado será negativo. Logo, é igual a menos 2 elevado na 3 sobre 3 elevado na 3, igual a menos 8/27 avos. No exemplo D, 4/5 elevado na 1. A base é positiva e o expoente é ímpar. Logo, é igual a 4 elevado na 1, dividido sobre 5 elevado na 1, positivo. Isso dá o resultado de 4/5. Vamos explorar as radiciações agora. Temos 2 exemplos. O exemplo A é raiz quadrada de 12/36 avos. Ficaremos, então, com raiz quadrada de 12 sobre raiz quadrada de 36, já que aplicaremos o radical ao numerador e ao denominador simultaneamente. Fatorando 12, encontraremos que ele equivale a 2 raiz de 3. E a raiz quadrada de 36 equivale a 6. Simplificando 2 raiz de 3 sobre 6, encontraremos raiz de 3 dividido sobre 3. No exercício B, temos a raiz cúbica de menos 5/27 avos. Aplicando o radical no numerador e no denominador, encontramos raiz cúbica de menos 5 dividido por raiz cúbica de 27. Para encontrarmos, precisamos fatorar e agrupar 3 a 3, encontrando que a raiz cúbica de 27 é 3. Quanto à raiz cúbica de menos 5, dentro do conjunto dos reais, ela não existe, mas existe um conjunto que será trabalhado posteriormente que poderemos resolver a raiz cúbica de menos 5. Logo, a solução dentro do conjunto dos reais é igual a raiz cúbica de menos 5 sobre 3. Espero que tenham gostado do tutorial de hoje.